Só esperar um pouquinho o pessoal ir entrando aí para nossa fala. Não vai ser tão extensa, bem objetiva, mas necessária no contexto em que estamos. Então, vamos começar aí às 18 horas, está quase um horário bonito, né? 18 horas vai ser muito legal. Primeiro quero cumprimentar a cada um que está conosco aí em mais um momento de live. Hoje a live um pouco diferente, né? Mas faz parte. Então nós iremos aí para aquilo que a igreja me pede, o bispo me pediu, e depois algumas considerações pessoais a respeito disso e reafirmando aí a nossa parceria sempre, né, com a família, com aqueles que confiam nas orientações da própria igreja, aqueles que encontram aí nas minhas pregações um norte para buscar esse caminho de santidade, essa experiência profunda do Espírito Santo e com Jesus Cristo. Então, vamos começar este nosso bate-papo com uma Ave Maria, né? São 18 horas, o horário do Ângelus. Então vamos pedir que ela nos conduza, que o Espírito Santo nos ilumine e que nós possamos sempre, à luz de Deus, buscar a verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esta verdade que o coração do homem anseia, esta verdade que nós buscamos, e Pilatos também queria, né? Pilatos, quando conversa com Jesus, Jesus falou com ele: quem é da verdade, escuta a minha voz. E Pilatos pergunta para ele: qui es veritas? Que é a verdade? E Jesus fica em silêncio. Por que Jesus fica em silêncio? Porque ele não precisa responder, ali está a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então este Cristo das Escrituras, o Cristo da igreja, aquele que nós recebemos, é que testemunhamos. Então que nós possamos ter a nossa vida, tanto na nossa conversa de hoje, como na nossa caminhada de igreja, você aí na sua família, sempre buscando a luz da verdade. Nós estamos vivendo, meus caros, dias difíceis, onde a ditadura do relativismo tem mais força a cada momento, onde não há mais o certo e o errado. Você note nos discursos hoje, não há mais certo e errado, né? Para os relativistas, tudo vale. Tudo é válido. Então, quando você mostra para as pessoas um certo e um errado, numa visão cristã, numa ótica também da fé, quando os próprios pais se colocam para orientar os seus filhos em questões que são próprias da família, você note que há muitas brigas, muitas desavenças, porque na cabeça de muitos não existe mais aquilo que é certo, aquilo que é errado. Tudo vale. Tudo vale. Então, se você não gosta, não faça. Eu estou fazendo, eu estou certo. O Papa Bento XVI, não é? José Ratzinger, tem vários artigos. Eu sugiro você que gosta de leitura, que quer se aprofundar num tema com mais, né, conteúdo filosófico, antropológico, teológico. O Bento XVI foi o maior teólogo do século. Então é só você pesquisar na internet a ditadura do relativismo. Você pode pôr José Ratzinger, né, o nome dele como cardeal, ou Papa Bento XVI. E estude, gente, né? Leia para você entender o que é o relativismo. Para você entender a sociedade que nós estamos vivendo. A gente brinca muito, né? Isso aí eu falo, todo mundo aí posta, rindo, né? A gente fala mimimi, né? A sociedade do mimimi. O que é essa expressão que as pessoas usam muito hoje? É este relativismo, não é? Que tudo hoje é muito polêmico, tudo hoje é uma tempestade, as pessoas estão acirradas, não é? Não há os conceitos muito misturados, não é? Eu estava até conversando com algumas autoridades
aí de Divinópolis, e eles comentavam isso. Eu comentei com eles lá sobre a confusão entre três palavras, não é? Entre o aceitar, o concordar e o respeitar. Para muitos é a mesma coisa. Eles não sabem separar essas palavras, não. Na cabeça de muita gente, respeitar é você aceitar e concordar. E não é a mesma coisa. Eu posso não aceitar, eu posso não concordar, mas eu sou obrigado a respeitar. Respeitar sempre. Respeitar a todos. Mas concordar e aceitar não. É de acordo com os meus valores, de acordo com os seus valores. A própria democracia ensina isso. Então veja, até a questão das palavras perdeu um pouco o significado, né? Quando você diz para alguém assim, eu não concordo com isso. Você é fundamentalista, você tem uma fobia, você não respeita. Fala, não, eu respeito, eu não concordo. Então, na cabecinha das pessoas tá um pouquinho bagunçado isso aí. E você que gosta de ler, eu até esqueci de pegar a autora do artigo, o artigo não é meu, eu irei compartilhar em PDF no meu Telegram, Padre Christian, este artigo para você imprimir e ler e distribuir. Eu vou fazer questão de, no Santuário Frei Galvão, imprimir este artigo e distribuir para os fiéis, para eles replicarem isso. Ela vai tratar destas três palavras, não é? Aceitar, concordar e respeitar. E a autora muito inteligente, ela vai dizer que enquanto nós não aprendermos a procurar só o respeito, as desavenças irão continuar. Porque qualquer opinião contrária à nossa, qualquer visão contrária à nossa, nós nos sentimos agredidos. Aí nós partimos para o ataque. Por quê? Na cabeça de muita gente, repito, na cabeça de muita gente, respeito é igual a aceitação. E esse artigo tão bem escrito, ele vai iluminar a cabeça aí de muitos pais, né, de muitos educadores, para, quem sabe, até em sala de aula, né, esclarecer a diferença. Porque o mundo que nós estamos vivendo está cada vez mais complicado pelo conceito que a gente vê muito aí na televisão, respeito, aí tem na camisa, né, aparece na tela da televisão, respeito. Quando você pergunta à pessoa o que é respeito, a definição que ela dá para respeito não é respeito. A definição que ela tem na cabeça que é respeito não é respeito. Quantas pessoas têm na cabeça que respeitar alguém é concordar, é aceitar, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso tranquilamente discordar de você, eu posso dizer, olha, isso aí que você faz, eu não aceito, eu não concordo, mas eu te respeito. Respeito o que você está fazendo, respeito a sua vida, respeito as suas escolhas, mas como pessoa, como para mim, para minha família, eu não aceito isso. Para mim é um erro na questão religiosa, é um pecado, não é? E eu não concordo de maneira nenhuma, mas você tem o meu respeito. As pessoas não sabem fazer essa diferença e vira uma confusão. Então vamos, né? Eu estou aqui falando um pouquinho sobre isso, só para dar tempo das pessoas irem chegando para pegar o raciocínio todo, né? Então vamos, meus caros, aí numa Ave Maria, clamar a proteção de Maria Santíssima. Aproveito, né, para colocar as intenções de muitos que já me enviaram para as 24 horas de oração. Já estou aqui em Curitiba, estou no hotel, me preparando para a pregação de logo mais. Então, 24 horas de oração na presença do Santíssimo Sacramento, com inúmeras pregações. Com certeza, milhares de pessoas estarão participando conosco, que Deus possa tocá-las, abençoar as nossas famílias, por intercessão de Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Meus caros, vou ser mais objetivo. A minha fala, ela vai dividir em duas partes. Eu me dirijo, não é? Claro, há pessoas aí comigo, como o nosso Instagram, tem gente de todo lado, tem pessoa de vários lugares do Brasil. Mas a minha fala é direcionada à cidade de Divinópolis, onde eu exerço o meu ministério sacerdotal como reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio de Santana Galvão. A questão, ela é local, né? E o problema também é local. Claro que eu acredito piamente que esta questão está espalhada certamente por outras escolas, por outras cidades, mas a minha fala é direcionada aí aos profissionais, principalmente aos profissionais da área de educação e da psicologia de Divinópolis, né, que pode ter aí a noção, ou o conceito e a interpretação de que o problema está aí na classe, não é? Onde uma classe de professores ou uma classe de psicólogos se sentiram aí atingidos pela minha fala. Primeiro, eu farei o que foi me pedido pelo meu bispo diocesano, Dom José Carlos. No dia da minha ordenação, eu prometi obediência ao meu bispo diocesano. Então, Dom José sabe, como o sabia Dom Tarcísio, Dom Belvino, não é? Que eu estou sempre pronto a acatar aquilo que me é pedido. Então, eu tive uma reunião com Dom José, muitos aí já se inteiraram da carta que a diocese, a assessoria de comunicação, soltou aí com tópicos bem interessantes, né, que precisam ser lidos, interpretados, entendidos, né, que as pessoas ficaram muito somente no número 4, a questão da retratação, mas não leram o contexto da carta. Primeiramente, né, a minha segunda fala é o contexto disso, e eu vou, claro, me retratar, mas eu quero mostrar que não seria necessário. Eu farei a retratação, mas eu vou mostrar que não seria necessário. E você fique para você entender o meu raciocínio, se eu tenho ou não razão. Vamos primeiro aqui a uma fundamentação para eu entrar então no pedido do meu bispo diocesano. Preste atenção. Aqui está escrito assim no documento. O tema toca a compreensão doutrinal da Igreja Católica acerca, preste atenção, do amor, relacionamento, matrimônio, sexualidade e vida. São 5 pilares. E há um direito institucional, constitucional e democrático de trazer a público e anunciar as verdades acerca desta matéria na ótica da fé cristã. Então, a Igreja, a partir da palavra de Deus, da sagrada tradição e do magistério eclesiástico, a Igreja tem uma palavra sim. Nós que somos cristãos católicos, nós temos uma palavra sim e temos uma opinião sim sobre amor, relacionamento, matrimônio, sexualidade e vida. E a nossa opinião é que, aqui está no documento, é através da ótica cristã. Então qual é o pressuposto disso? Que é minha obrigação, é um dever que se me impõe como sacerdote, como padre, como presbítero, graças a Deus por vocação, que veio lá do útero da minha mãe, para quem conhece a minha história. Eu não posso abrir mão daquilo que é o meu dever de orientar o povo de Deus, orientar as pessoas de fé, as famílias de fé, naquilo que tange a nossa fé cristã católica, baseada na Bíblia, baseada no magistério da Igreja e na sagrada tradição. E aqui fala muito bem que é um direito, né? Um direito institucional, constitucional e democrático. Porque, gente, pense comigo, se o padre não puder orientar os seus fiéis dentro da sua igreja, eu estava dentro da igreja, eu estava pregando para o meu povo, a minha família, o lugar onde eu sou reitor, aquilo que para nós cristãos católicos é um contravalor. Até aí, nada a consertar.
como diz o documento. O tema toca a compreensão doutrinal da igreja, então nada a consertar na temática. E não é só essa temática, em todas aquelas outras que vêm atrás disso, antes disso e depois disso. E o cristão é chamado a ser sal, luz e fermento na massa. O sal levar o sabor de Deus, a luz levar a verdade, o fermento fazer crescer na ótica cristã. Isso cabe a nós. Porque se nós não tivermos uma visão cristã, e se nós não pudermos ensinar os nossos a fé, se nós não podemos viver a nossa espiritualidade cristã, eu não entendo, então, como nós podemos exigir o respeito. Como que nós podemos exigir o respeito? Dito isso, Dom José conversou comigo, sempre muito ponderado, né? Um pai, um amigo querido, né? O meu bispo diocesano, e ele fez uma colocação a seguinte: olha, padre, o que você disse, isso está coberto de razão. É um assunto sério que acontece, não é? Esta família que te procurou, no caso eu conversei com a mãe, trouxeram um problema real, não é? Foi um pedido dela que eu abordasse isso na missa, né? Levando os pais a este alerta, né? Claro, resguardando o nome dela, mas que talvez a maneira como foi dito isso causou um mal-estar em certos profissionais. Aqui está escrito assim: a necessidade que o padre se retrate do modo universalizado, irreverente e pouco respeitoso com que falou dos profissionais da educação e da psicologia, mesmo que tenham suas pedagogias e abordagens próprias para seus trabalhos específicos. Isso ele fará em breve. Então, eu faço agora. Eu quero me retratar e pedir aí desculpas por aqueles profissionais sérios, os bons profissionais, que se sentiram injustamente atingidos pela minha fala. É lógico e claro, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que não foi a minha intenção. Mas no caso aqui a intenção não conta. Conta que foi me pedido que fizesse a retratação, porque muitos entenderam que eu estava falando de todos os professores e de todos os psicólogos. Apesar que o assunto ele era bem situado, não é? E foi feito, aquela situação, aquela psicóloga, aquele professor, mas deu aí a entender, por interpretações diversas, que eu estava generalizando. Então, mais uma vez, eu quero me dirigir respeitosamente a toda a classe de professores e psicólogos que se sentiram aí ofendidos ou no mal-estar com a minha fala, não é? A minha retratação, não é? Que talvez a minha maneira, porque eu sou assim mesmo, né? Ali é o Padre Christian. Uma coisa que eu não tenho é máscara. Eu tenho essa dificuldade. Até quem vive perto de mim fala: padre, o senhor tem que aprender a fingir. O seu rosto não mente, o seu semblante não mente. As pessoas veem claramente quando o senhor gosta, quando o senhor não gosta. Isso para mim é um valor. Eu aprendi com a minha mãe. Mas, certamente, não é? Se eu tivesse talvez escrito o discurso, ou talvez, como disse o Dom José, me referido, não é, aos pais prestarem atenção nas escolas, não é? Talvez ninguém se sentiria atingido, mas como eu disse, pelo que me chegou, né, através desta mãe desesperada, questão de uma escola, então a coisa tomou aí essa dimensão. Então, mais uma vez, fica aí, né, em público, né, a pedido do meu bispo, Dom José Carlos, esta retratação e este pedido de desculpas aos bons profissionais, não é, que injustamente se sentiram aí, porque, na verdade, não é, eles não tinham nada com isso, então não estavam ali no assunto e acabaram sendo atingidos pela fala. Então é isso que Dom José pediu, então fique aí, né, o meu pedido de desculpas e essa retratação pelo modo talvez desrespeitoso, hilário e aí com caras e bocas, né,
que eu conduzi aquela homilia, aquela pregação. Dito isso, é só para você entender, talvez você não me conheça, as pessoas que já me conhecem, que me acompanharam em anos na Canção Nova, agora na TV Evangelizar, no meu canal no YouTube, aquele ali é o Padre Christian, viu? Eu sou assim, não é? A minha mãe fala, até anotei uns tópicos aqui para o seguinte, minha mãe fala, Christian, você é o seu avô de novo. Com certeza minha mãe está conosco aí. Você é seu avô de novo. Seu avô, quando ficava entusiasmado, começava a contar caso, falava que não podia, exagerava. Você puxou, você é o Bismarck de novo, né? Meu avô era muito simpático, foi barbeiro em Itaúna a vida inteira, muito querido pela população, muito católico, né? Era sacristão da Matriz de Santana, do Padre Zé Neto, do Padre Amarildo, e eu puxei esse jeito dele de falar, muito entusiasmado, né? E na hora, gente, vocês sabem disso, que o padre também é ser humano, né? Então, na hora ali de defender a família, E outra coisa, que isso aqui é só uma referência, né? Não há apontamento nenhum. Vocês não têm a experiência que eu tenho. Me desculpem, tem gente que não vai gostar de ouvir isso. Mas vocês não têm a experiência que eu tenho. Qual experiência, padre? Do atendimento paroquial. Do atendimento às pessoas. Eu recebo pessoas semanalmente para aconselhamento, para confissão. Então aquilo que não é divulgado chega no ouvido do padre. E eu fico assustado com aquilo que tem me chegado. E o meu susto maior é que as pessoas estão com muito medo. Medo de falar, medo de se pronunciar, medo de buscar uma ajuda, medo de ir talvez a um local falar que isso não concorda. Então nós estamos vivendo aí um momento de grande medo. E quando vem uma oportunidade de uma pregação como essa, um tema sério, não é? Aí, tudo aquilo que eu ouço na confissão, eu não posso, claro, falar, o segredo de confissão, ele é inviolável, não é? Mas aí vem tudo aquilo que as pessoas me trazem, o sofrimento de tantas famílias, não é? Os pais, muitos pais, não são um ou dois não, gente, muitos pais totalmente perdidos com os filhos adolescentes, né? Totalmente assim, não sabem o que fazer, não sabem o que fazer. Então vamos lá. Foi feito então o pedido de desculpa e a retratação. Então não foi a minha intenção. Porque, gente, se a minha intenção fosse essa, eu assumiria as consequências. Eu não sou homem de voltar a minha palavra atrás. Eu assumo o que eu falo. Se eu tivesse falado todos os professores e todos os psicólogos, se a minha intenção fosse essa, eu continuaria. Eu sei que estaria um pepinão para mim. Mas eu respondi, olha, a minha opinião é essa. São todos professores, todos psicólogos. Mas eu estou dizendo para você que não é a minha intenção. É claro que não foi a minha intenção. Com um discurso generalizado. Agora, no caso, para generalizar, deveria ser somente, então, já que é generalizado, os professores que lidam com adolescentes de 13 e 14, somente essa faixa, porque eu estava falando deste caso, não é? Neste quesito. Então não são todos os professores, né? São todas as escolas, mas fica aí esta retratação que não foi a minha intenção. Eu estou falando que não foi, porque se fosse, eu falaria, não, o que eu tenho visto aí são todos, mas não são todos. Graças a Deus, é uma pequena minoria, mas uma minoria barulhenta, mas claro que não são todos. E aqui, a minha segunda parte da fala, que será aí para já encerrar, o meu ponto de vista, o que o bispo pediu eu fiz a retratação, o pedido de desculpa. Mas o que eu vejo neste contexto, meus caros, um jogo muito bem orquestrado, né? E as pessoas compram isso, muita gente aceita isso, não é? Nós estamos vivendo uma época chamada época flutuante, quer dizer, as pessoas elas não se aprofundam, elas ficam um pouco flutuando naquilo que é fofoca, tititi, um falou, outro disse. Então eles conseguiram com muita maestria e muita inteligência desviar o foco do assunto,
desviar a problemática. Eu assisti alguns vídeos, ninguém toca na gravidade da matéria. Ninguém toca na gravidade do que foi pregado. O que muitos tentaram fazer? Puxar para a classe. Quer dizer, a pessoa puxando para a classe dele, ela falou de nós, o que essa pessoa está fazendo? Com maestria, né? Com oratória. Puxando para o lado dele a classe de professores. E de outros psicólogos, tirando o foco do problema e criando um outro problema que não foi a intenção. Então, quando se faz isso, né? Quando você estuda filosofia, a questão do sofisma, argumentos falsos, mas que soam como verdadeiro, você consegue com facilidade mudar o foco do problema. Então, a minha opinião, não é? O que eu penso que aconteceu é esse desviar o foco e levando para onde? Para o lado ideológico e para o lado político. É interessante que você precise entender uma coisa e não seja uma pessoa boba. Você precisa entender não é o que está sendo falado apenas, é quem está sendo falado. Muitas autoridades, sem dizer nome, né, de Divinópolis, né, conversando comigo, me orientando, não é? Advogados, pessoas aí da área criminal, falou: padre, para o senhor entender o teor da fala, você tem que entender quem está falando. Aí quando você entende quem está falando, quais são os princípios, qual é a ideologia, qual é a opção política, aí você entende por que o discurso incomodou. Por que o discurso incomodou? Porque, eu vou falar isso aqui daqui a pouco, por que eu disse que eu não concordo? Mas eu não concordo que a retratação seria para a classe de professores e para a classe de psicólogos. Porque eu recebi o telefonema de 4 diretoras, mensagens de inúmeros professores louvando a atitude. Muitos psicólogos amigos, a quem tem uma parceria comigo no Frei Galvão, a quem nós enviamos pacientes. Quando ele recebe um paciente que não é tanta psicologia espiritual, eles enviam para mim. Essas pessoas não se sentiram atingidas. Então, essa questão da classe dos professores e da classe dos psicólogos não confere a verdade. É um grupo que se sentiu atingido. E este grupo estendeu para a classe. E qual foi o grupo que mais se sentiu atingido? São os que defendem essa ideologia. São os que defendem este tipo de ensino escolar. Então, por isso que eu disse que a retratação eu faria e eu fiz, como o meu bispo pediu, mas aqui eu quero mostrar para você, de maneira bem pontual, que eu anotei aqui, que não é esta questão de classe. Porque senão todos teriam ficado insatisfeitos. Todos se sentiriam atacados naquele momento. E, pelo que eu vi, pelo que eu recebi, inúmeros professores e 4 diretoras me ligando, eu não entendi por que todos ficaram contra. Então aqui a minha consideração. Se houve generalização, não foi a minha intenção. E por que não foi a minha intenção? Porque eu não quero que você fique apenas na fala. Ah, porque os professores estão ensinando isso. Então pegue a fala, mas não a tire do contexto. Qual é o contexto? A minha vida. O que eu já fiz por Divinópolis. Porque uma fala fora do contexto, um texto fora do contexto, ele vira pretexto para atacar. E qual é, meus caros, o meu contexto para a classe de professores? E não estou falando da região e nem do Brasil. Graças a Deus, já estive em escolas e universidades espalhadas pelo Brasil afora. Mas eu quero falar para Divinópolis. Divinópolis. Qual é o... Porque a minha mãe é professora. Minha mãe nos criou dando aula, com pó de giz, corrigindo prova. Ensinaram? Como que agora vem dizer que eu estou desvalorizando toda uma classe, sendo que uma das que eu mais respeito? Claro, eu respeito todas as profissões, mas tem 3 que eu sou encantado com elas. Claro, a vocação de padre. Não vou falar que padre é só uma profissão.
é um chamado de Deus. Mas 3 profissões que eu aplaudo de pé. São os professores, os militares e os profissionais de saúde. Militar, a polícia militar, exército, aeronáutica, os bombeiros militares. Admiro a ordem, a presteza. E os médicos, enfermeiros, não preciso nem falar. A luta pela vida. Todos eu valorizo, mas assim, a gente é encantado, né? Parece que o nosso olhar brilha, né? E eu gosto aquilo que é educação, os professores, aquilo que é a medicina, o salvar vidas e a questão do militar, principalmente as Forças Armadas. Então aqui, meus caros, você nota, não é tudo isso que eu anotei aqui, falei tudo, ó, não é? Então aqui não há como você dizer que eu não sou um parceiro dos professores. Como que eu não sou um parceiro dos professores? Sem dizer nome de A ou B, né? Porque senão vai dar outra confusão. Mas quantas missas de formatura eu celebrei com alegria. Você que já participou de alguma missa de formatura que eu presidi, eu celebro com gosto. Porque o momento de evangelizar, o momento de falar de Deus, eu gosto. Quantas vezes, aí em Divinópolis, as turmas ficavam pulando de igreja em igreja. Claro, eu respeito a opinião deles também. Alguns sacerdotes não se sentem bem em missa de formatura, porque diz que as pessoas conversam, ficam tirando foto, o pessoal não sabe o que é missa. Quantas vezes eu abri mão de um compromisso meu por causa das escolas, para estar celebrando com eles? Então aqui fica a certeza. A minha vida toda em Divinópolis foi uma vida de parceria com as escolas. Digam os 45 diretores e os mais de 400 professores que já estiveram comigo em palestras aí. Onde nós conversamos, rimos, onde nós fizemos essa parceria da escola e da família. Então não é um argumento que vai se sustentar. Não é um argumento que se sustenta. O padre generalizou. Ele acabou com os professores. Ele é contra os professores. Sendo que eu fui parceiro a vida toda. Por isso que aquela fala fora do contexto, ela é pretexto para dizer isso. Mas se você olha a minha vida, os meus princípios e as minhas atitudes, você verá que a vida toda eu lutei pela escola, pelos professores, primeiramente em respeito à minha mãe, que foi professora e se alegra por isso. E mais uma vez, eu dirijo-me carinhosamente aos profissionais da educação, a essa classe de professores, aos bons profissionais, aqueles que não entenderam o assunto e que pegaram a coisa no vento e até gostam de mim, mas ficaram revoltados. A você eu peço sinceramente as desculpas, eu me retrato com você. Lógico que não foi a minha intenção, porque os que me conhecem jamais pensariam isso, né? Como eu agradeço muito também as diretoras, as 4 diretoras e inúmeros professores que se mostraram solidários e agradecidos. Esse é o primeiro ponto. Falo aos professores. Vamos ao segundo. Aos psicólogos. Aqui, meus caros, foi o mesmo contexto. Tentaram desviar o foco. O padre é contra a psicologia. Eu li algumas coisas assim. O padre, ele é fundamentalista. O que não está na Bíblia não serve. Ele não gosta de psicólogo. Ele não gosta de psicóloga. Ele é contra a psicologia. Então, mais uma vez, vamos ao contexto. Qual é o contexto da minha vida com a psicologia? Não é apenas um admirador, mas é alguém que já estudou. Claro, não sou psicólogo, nós temos matérias da psicologia, mas durante toda a nossa formação para o sacerdócio, toda a formação, nós temos atendimento psicológico. E como me ajudou? E como aquilo que eu recebi da psicologia, eu aplico também nas minhas orientações, quando eu vejo que o caso ali não é só espiritual. Com a autorização de Dom José Carlos, hoje eu sou, graças a Deus, Master Coach Trainer, sou especialista em inteligência emocional, treinador comportamental, treinador de forças de impacto e leio e estudo muito, já fiz cursos de neurociência e também psicologia positiva no IBC.
E muitos desses estudos que eu fiz, eu não estou aqui só mostrando diploma, certificado, nada disso, mas é para você ver que muitos estudos a base é a psicologia. Eu já fui criticado muitas vezes por defender a psicologia. Em reuniões eu já disse, certos casos a espiritualidade resolve. Certos casos precisa de atendimento psicológico. E as pessoas acharam ruim, padre, mas que isso? Falei, não, certas coisas é com a espiritualidade, certas coisas é com a psicologia. Eu tenho parceria com psicólogos aqui em Divinópolis. Quando eu atendo alguém que eu vejo que a pessoa tem um problema e que ela precisa de um atendimento psicológico, os psicólogos atendem de graça. Eu falo com a secretária, olha, liga para tal pessoa, pede para atender tal pessoa para mim. Como que eu estou enviando pessoas para psicologia e agora tentam colocar aí que eu sou contra a psicologia? Quando eu fui pároco do Santuário Nossa Senhora Aparecida, os 8 anos que lá fiquei, naquele prédio da catequese, toda semana tinha atendimento psicológico de graça para quem precisasse. Como ajuda isso? Como ajuda isso? Não é? Alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, depois de uma Semana Santa, eu tive uma pré-depressão, parece. Até hoje eu não sei o que aconteceu, mas muito triste, chorava muito, um coração vazio. Quem me ajudou muito foi a Eni, psicóloga, não é? Como ela, nas conversas, nos atendimentos, ela conseguiu me equilibrar. Claro, oração de um lado, a psicologia do outro. Eu tenho, graças a Deus, não é? Alguns casos muito interessantes aí de psicólogos, onde as pessoas chegam e falam assim, padre, quem mandou procurar o senhor foi a psicóloga tal, foi o psicólogo tal. Ele falou, isso aí você vai me ajudar. Quantas pessoas eu já atendi, e não foi uma ou duas, não, graças a Deus, que as pessoas por causa a bateria do celular. Mas volta, eu já estou nas considerações finais. Padre, eu fui num psicólogo, eu tinha depressão, uma depressão tremenda. Ele me receitou lá um remedinho e passou para eu assistir os vídeos do senhor sobre depressão. Gente, olha a parceria. Eu enviando pessoas para a psicologia, para consultórios psicólogos, e muitos psicólogos amigos mandam as pessoas a mim, e quando não mandam as pessoas para mim, pedem para ela assistir os meus vídeos. Agora, há professores e professores, há psicólogos e psicólogos. Há pouco tempo atrás, uma discussão na Câmara aí municipal de Divinópolis, num tema, estavam discutindo se ou não abortar o tema na escola, se ia falar sobre isso abertamente. Teve professores lá, que eu vi o videozinho correndo, que falou, indiferentemente se pode ou não, eu falo e vou continuar falando. Quer dizer, todos os professores falaram isso? Não, mas há professores que falam e vão continuar. É a ideologia deles. Eu não posso colocar todos no mesmo balaio, mas eu não posso dizer e fechar os meus olhos e falar que o problema não existe, que está tudo bem, porque não está tudo bem. Quantas pessoas também eu já atendi, pessoas que eu já atendi, totalmente perdidas na vida depois que foram para o psicólogo. Agora, é 1, 2. E aqui em Divinópolis a gente até sabe, alguém falou, olha, vá nesse. Eu não falo para não ir no outro, mas eu digo, olha, vá nesse. E não são psicólogos que só ficam pregando Bíblia, mas que tem uma linha que ajuda a pessoa de fé a se encontrar e não a se perder. Porque nisso aí eu tenho uns 15 casos de pessoas que estavam num caminho e se transviaram totalmente na tal frase, vale tudo. Então, como há psicólogo muito bom, há aqueles que nós não concordamos com a abordagem, nem com o direcionamento que ele dá para as pessoas. Como há professores e educadores, porque educador são poucos, né? Professores e educadores. Como há bons padres e maus padres. Não é assim? Então eu não estou aqui falando que a psicologia não, é que todos os psicólogos são daquela maneira. Então, pelo meu relacionamento aqui com os psicólogos, não é? De Divinópolis, você vê que não há como você também alegar que eu estou difamando uma classe que eu também ajudo tanto e que eles me ajudam tanto, até gratuitamente.
Muitos psicólogos atendem de graça quando a igreja pede, olha, atende esse casal para mim. Aqui o problema não é só religioso. Atende esse jovem para mim. Então é uma parceria muito, muito saudável. Eu quero abraçar a esses, não é? Eu quero abraçar a esses. Como nós conhecemos também casos de psicólogos que falaram para a pessoa parar de ir à missa, parar de ir na igreja. São todos? Claro que não. Claro que não. Então a minha fala ali era direcionada àquela, não é? Que ao invés de tentar conduzir de uma maneira saudável, de uma maneira... Não, ali... Então tem certas coisas que nós não podemos ficar calados, né? Um dos psicólogos que me ligou, olha que eu fiz questão de anotar, ele disse assim, padre, a psicologia pode ajudar a salvar uma pessoa ou levá-la à autodestruição. Olha só, um psicólogo me falou isso. Então, claro, há os psicólogos aí de Divinópolis que merecem todo o meu respeito e apreço, os que se sentiram aí também ofendidos, tristes com a minha fala, fica aqui a minha retratação a eles, o meu pedido de desculpa. Falando mais uma vez que não foi a intenção, que eu não sou doido de fazer uma coisa dessa. Como que eu vou desprezar uma ciência que já foi provada, comprovada, e muito daquilo que eu faço nos meus treinamentos de coaching, no meu estudo de psicologia positiva, como que eu vou falar mal daquilo que eu acredito? Tem que tantas vezes nos meus treinamentos eu aplico para tantas pessoas que eu já enviei para os psicólogos. Então note que é uma fala fora de contexto, porque essa classe, claro que tem o meu respeito. Olha, meus caros, finalizando aqui, uma coisa que o Dom José pediu para falar, a retratação, como falei, é sobre o modo de falar e não do assunto. O assunto está de acordo com o que a igreja pensa, com o que o cristão pensa, com o que as famílias devem viver e evitar. O assunto é grave. Vai de contramão aos princípios bíblicos da família e o ensinamento da igreja. E eu sou membro da igreja, eu sou do clero católico. Então a minha fala é para as famílias católicas, para as famílias cristãs. As pessoas que não querem seguir, a gente respeita. Se a pessoa quer viver aquilo ali, nós respeitamos. Nós não concordamos. Nós não apoiamos, mas respeitamos. Simples. Não é? Então, Dom José pediu para falar que eu estou me retratando para aqueles que se sentiram ofendidos do modo de dizer e não daquilo que foi dito. Né? Mas a coisa começa assim, começa no modo de dizer, daqui a pouco já não pode dizer também. Né? Uma coisa aí que as pessoas estão interessadas, o que eu posso dizer é que a mãe que trouxe a situação, que criou aquela pregação, ela pediu o nome de sigilo e o nome dela ficará em sigilo. Foi um pedido da própria mãe que se tratasse deste assunto, alertando os outros pais. E algo que está no tititi aí, o nome da escola, quem precisa saber já sabe. Porque eu vou te contar uma coisa. Quando eu fui atendê-la, eu não estava preocupado com o nome de escola. Tanto que ela não falou o nome da escola. Eu não sei o nome da escola. Porque eu fui pro menino. Conversava isso com Dom José. Quando alguém vai confessar comigo, padre, eu traí o meu marido no sítio. Eu vou pedir uma opinião. Sua confissão a gente não comenta, né? Padre, me dá uma opinião aqui. Eu traí o meu marido no sítio. Mas que sítio? Onde fica esse sítio? Quem estava no sítio? Não, a gente foca no problema. E ela me disse, padre, aconteceu isso e isso com meu filho, ele foi incentivado por isso e isso, numa escola, aí eu fui pro filho, mas como que tá o seu filho? Aí ele tava no carro, não quis falar comigo, né, não estava se relacionando com o pai, a mãe muito complicado, não vai no sítio mais, quer ficar só no grupo dele lá. Então a minha conversa foi nos meandros de orientação para a mãe e posteriormente uma conversa com ele, se ele quisesse. Mas, não é, pelo que eu conheço, não é? Sem falar nome, pelo contexto aí, eu, fora do assunto, eu já manjaria qual escola foi. Não tem como você falar essa. Né? Porque a mãe não me disse o nome. O que ela me disse é o nome da cidade. E que o filho dela estuda lá. Eu anotei aqui. O doutor Cazé, que é o promotor de justiça, colocou-se inteiramente à disposição desta mãe, para que ela pudesse procurá-lo, não é? E no sigilo fazer aí os encaminhamentos.
E o Dr. Cazé estará conosco em breve no Santuário Frei Galvão, falando como promotor de justiça destas questões e principalmente da importância dos pais na vida dos filhos. A importância dos pais na vida dos filhos e na vida toda dos filhos, incluindo a educação. Finalizando, meus caros, fica aquilo que me levou a esta situação. O alerta aos pais. E eu termino com isso. Você que é pai, que é mãe, participe da vida escolar do seu filho. Uma das diretoras que me ligou, ela disse assim: padre, tem pai de aluno que fica 1 ano sem vir à escola, eu não conheço. Quando tem reunião de classe, quando tem palestra, eles também não vêm. Nessas mais de 40 escolas que eu visitei em Divinópolis dando palestra, muitos diretores e professores falavam: padre, tem pais que sistematicamente não vêm à escola. Agora eu pergunto, um pai que não vem à escola, ele está vendo o que o filho tem aprendido? E aqui não é uma questão de vigilância, não é? O mesmo mar que pode me afogar, ele me leva ao outro lado, ele me leva ao porto. Então, quando eu digo que os pais precisam acompanhar a educação dos filhos, não é para ficar vigiando o professor, deixa eu ver, eu estou vigiando. Não é vigiar o professor, é acompanhar o desenvolvimento do filho. Os pais precisam saber o que os filhos estão fazendo. O doutor Cazé, o promotor de justiça, ele me contou alguns casos que, pelo amor de Deus, ele vai contar aí no Santuário Frei Galvão. Pré-adolescente, 12, 13, 14 anos, mandando nos pais. Ele disse uma coisa que muitos ficam até escandalizados, e eu pedi para ele dizer, para não falar que eu que estou falando. Ele disse que até os 18 anos o celular é do pai e da mãe, está emprestado com o filho, não pode ter senha. Os pais têm que acompanhar o que os filhos andam fazendo, andam conversando. Hoje é tudo com senha. Esta mãe que me procurou, seu filho ali com uns 13, 14 anos, não obedece, não sabe o lugar dele. E a mãe fala: eu não sei o que eu faço. Meu filho, se você não sabe o que você faz, como que eu vou fazer? Você é a mãe, você é o pai. O Dr. Cazé insiste muito nisso do pai ser pai, da mãe ser mãe. Eu não vou contar os casos que ele me contou, que são casos muito interessantes. Eu vou deixar para ele contar em breve, aí no Frei Galvão. Então os pais precisam acompanhar mais os seus filhos e entender qual é a proposta da escola. Gente, você que é pai e mãe, você tem direito de exigir a educação de acordo com os seus valores. Não importa. Ah, não, padre, eu quero que o meu filho seja criado assim, ou seja criado assim. Os pais devem dar essa palavra. E para que os pais entendam como seus filhos têm sido ensinados na escola, porque educação de valor é com os pais, educação de ensino é na escola. Dom José, na carta, colocou uma parceria muito salutar entre escola, igreja e família. Esse triângulo é muito importante, não é? Esse poliamor, ele é saudável. Igreja, escola e família. Então a família precisa estar na escola. Os pais precisam saber o que está sendo passado para o meu filho. Porque se a escola ficasse somente com o ensino, estava tudo resolvido. Mas há muitos que insistem sistematicamente em entrar nos valores e que são contra valores para a maioria das famílias. Este é o problema. Então os pais precisam estar atentos. E eu quero abraçar aqui, ela sabe quem é, né? A diretora brincando comigo: padre, quem dera que os pais ouvissem o seu conselho e viessem para a escola. Seria muito mais fácil a educação aqui. É muito mais fácil quando os pais estão na escola. Então você tem que ficar com o pé atrás aqueles que não querem que os pais vão à escola. Você tem que ficar com o pé atrás daqueles que querem que os filhos não queiram que os pais vão à escola. Não o contrário, não. Aqui as coisas estão invertidas. Parece que eu que estou errado. Não, os pais devem acompanhar os filhos, devem ir na escola sim, devem ver o material didático. Porque o filho é seu.
O filho é seu. Aí você é o primeiro professor do seu filho. Dr. Cazé vai falar sobre isso. É direito do pai, obrigação do pai, a educação dos filhos e a escola o ajudando nesse processo. Não são os pais ajudando a escola ajudando os pais. Vamos esperar a fala dele lá para a gente entender aí aquilo que é a visão, né, de um promotor de justiça sobre a questão dos pais. Gente, eu vou terminar com uma parábola, mas antes disso, mais uma vez, não é? As pessoas que me conhecem, eu não preciso aqui dizer isso, mas mais uma vez fica aí o meu pedido de desculpas para aqueles profissionais que sem intenção, que não era a minha intenção, lógico que não era, eu mostrei aqui a minha admiração e parceria com a classe de professores, minha mãe é professora, e o meu respeito aos psicólogos, essa parceria que eu tenho com vários aqui na cidade, né? Então a estes, fica mais uma vez aí a minha retratação, se porventura, né, se sentiram tocados, porque muitos não sentiram, né, porque entraram em contato comigo e entenderam perfeitamente qual era o problema. Mas alguns tentaram tirar o foco do problema, levando aí para o lado político ou lado ideológico, né? Aí depois o Dom José até falou nisso, que vieram aí ataques pessoais, e brincadeira, e colagem, e montagem. Isso aí, gente, eu vou contar para vocês a verdade. Isso aí, para mim, não fede nem cheira. Tem anos que eu enfrento essas coisas, tem anos que quando eu me levanto para defender a família, o outro lado se levanta. Nós temos que aprender aí a convivência e o respeito, não é? E aqui não é o respeito só daqui para lá, não. É o respeito de lá para cá. Tá bom? O respeito ele teve que ser dos dois lados, não é? Mas aí nós falamos uma coisa, eles levaram para o outro lado, aí já começa, ao invés de estar no problema, olha como que eles tentam tirar o foco. Em vez de falar do problema, aí começam a atacar. Aí faz colagem, faz isso, faz aquilo. É o método que eles usam mesmo. Isso aí, a gente já espera isso. É o método que eles usam. O que nós precisamos fazer é entender a problemática e cada um viver a vida que deve, não envolvendo as crianças, né? A criança, pré-adolescente, adolescente, com os pais. Aí depois, né, que estiver de maior, como o próprio doutor Cazé vai dizer, aí não, aí o papo já é outro. A pessoa já tem a liberdade dela, ela sabe o que quer da vida, aí já é outra coisa. E respeitamos todos e qualquer um, seja qual for o relacionamento. Mas quando o assunto é criança e adolescente, as coisas não podem ser assim, não é? Porque aí a gente começa a desvirtuar aquilo que talvez nem seria a opção da criança, mas ela é levada àquilo, o adolescente é levado àquilo. Isso é uma preocupação também do doutor Cazé. Gente, eu quero terminar, porque eu sei que tem muita gente que entendeu a fala e concordou, tem muita gente que não entendeu, uns não querem entender, uns concordaram e uns são do contra mesmo. Mas essa parábola que eu quero deixar é porque um dia vocês vão se lembrar disso tudo que está acontecendo. Um dia vocês vão lembrar disso tudo que está acontecendo. E neste dia, por bem ou por mal, vocês verão que eu estava com a razão. Isso eu não tenho dúvida. Por mais, e não vai demorar. Vocês já estão vendo aí certos apelos a criança, adolescente, etc. E eu alertei isso há quanto tempo atrás? Aí o Padre Cristian sabe o que fala, o Padre Cristian é moralista, o Padre Cristian é isso, é aquilo. Depois que a coisa vai acontecendo, por que nós não ouvimos? Por que nós não ouvimos? A história é o seguinte, e com ela eu termino. Era uma vez um lobo, um cordeiro e um cão pastor. A vida do cão pastor era defender o cordeiro. Toda vez que o lobo se aproximava, o cão pastor tirava o cordeiro e corria com o lobo. O lobo viu que dificilmente ele conseguiria o seu intento, porque o cão pastor estava sempre por perto. Qual foi a ideia dele? Colocar a ovelha contra o cão pastor. E ele começou a de longe assoviar para a ovelha, para o cordeiro, a conversar com ele do lado de fora do redil, quando
O cão não estava perto. O lobo falava assim: olha, nós podemos ser grandes amigos, mas eu vejo aí que o cão, ele é bem bravo, viu? Aí a ovelha, o cordeiro falava: ele me disse que você é uma pessoa muito má, que você quer me levar para o mau caminho. O lobo falava: isso é inveja. Ele tem inveja porque eu posso ser seu amigo também. Ele quer você só para ele. Então ele tem inveja. E o cordeirinho corria para perto do cão, o lobo ia embora. Mas o lobo começou a fazer a cabeça do cordeiro. Você só fica trancado aí. O lobo não te deixa fazer nada. O cordeiro, é verdade, o lobo tá muito nervoso, viu? O lobo tá nervoso, tá agressivo, tá xingando. Fala, tá vendo? Ele é contra você. Ele é contra a nossa amizade. Não é? Você já viu quem tem uma vida muito difícil? Nunca fala vida de lobo, fala é vida de cão. Deixa esse cachorro para um lado. E o cachorro viu o lobo e latia e vinha com a fera, o lobo corria, foi até o cordeirinho e falou com ele: olha aqui, ô cão, você tá muito preguento. Você só sabe brigar com esse lobo, fica latindo, não me deixa fazer nada. E o cão falava: eu estou defendendo a sua vida, eu estou defendendo você. Mas o cordeirinho estava bem atraído pela magia que o lobo criou para ele. E certo dia, aquele cordeirinho ficou contra aquele cão pastor que estava ali para defendê-lo. Ele, sem falar nada, pulou a cerca e saiu com o lobo. E o lobo disse: a partir de hoje nós seremos os melhores amigos. E eles foram. Esta é a final da primeira parábola. O lobo, o cordeiro e o cão pastor. Existe uma segunda parábola que começa assim: era uma vez um lobo, bem gordinho, com um casaquinho de lã, que queria fazer amizade com o cão pastor. Ele conseguiu enganar a ovelha, mas não o pastor. Chegará um dia, eu posso estar vivo ou não, que vocês se lembrarão de tudo isso e vão dizer: o padre estava certo. O padre nos alertou. O padre apontou o caminho. E nós não quisemos ouvir. Nós, claro que não são todos, mas muitos não quiseram ouvir. Ficaram contra o cão pastor, a favor do lobo, que não queria bem algum ao rebanho. Há uma frase de Jesus que está em Lucas 17, 27, que diz assim: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Noé avisou, Noé falou, Noé foi criticado, Noé foi perseguido, ninguém deu bola para aquilo que Noé falou. Quando aquele povo assustou, veio o dilúvio e destruiu a todos. As nossas famílias estão sob ataque. As nossas famílias estão na mira do mal. E nós não precisamos lutar com homens de carne. Eu creio profundamente, é sobretudo um ataque espiritual. Então você que crê, dobre os seus joelhos. Clame o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. E me desculpe, gente, eu não gosto de ser apóstolo e nem profeta do Apocalipse. Mas as coisas vão piorar. Escreva o que eu estou dizendo, anote o dia de hoje, anote tudo que está acontecendo, tudo que eu estou enfrentando esses dias. As coisas vão piorar. Se as famílias não se unirem, se nós não dobrarmos os nossos joelhos, virá repentina destruição, como aconteceu na época de Noé. Noé avisou e ninguém ouviu. E tem tempos que eu estou avisando. Vamos ler os sinais dos tempos. Reze mais. Reze mais. E as famílias, e as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que conhecem o Padre Christian de verdade, as pessoas que admiram o meu trabalho e que somam comigo nesta missão, estamos juntos. Eu tenho certeza que a opinião de vocês para mim é importante, a opinião de vocês para mim é importante. E para vocês a minha postura não podia ser outra. Eu não podia ser um pastor que abandona o rebanho.
Eu nunca poderia decepcionar vocês. Você sabe o padre que vocês têm. Você sabe o homem que luta e que sofre, muitas vezes, sozinho, com Deus, pelas nossas famílias. Eu tenho certeza, como eu ouvi de muita gente de valor, Padre, nós não esperávamos de você outra coisa. A vocês, muito obrigado. Mesmo com sofrimento, mesmo na dor, estamos juntos. Com Jesus foi assim, com Pedro foi assim, com Paulo foi assim, não seria diferente comigo. Uma pregação que não traz consigo aprovação, ela não gera conversão. Esta frase é minha. Uma pregação que não traz consigo aprovação, ela não gera conversão. E aquilo que o João Batista disse há anos atrás, eu digo para todos: convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje, Jesus Cristo sempre. Amém. Não esqueça de entrar no meu Telegram, Padre Christian, e pegar lá, hoje mais tarde, a sua apostila sobre aceitar, concordar e respeitar. E mais uma vez, aos profissionais da classe de professores e psicólogos, aos que se sentiram aí atacados pela minha fala, o que não foi o intuito, porque não foi, mais uma vez, as minhas desculpas. As pessoas que me conhecem, nem desculpa necessitaria dar. Não é necessário, porque elas sabem do meu intuito e do meu zelo, tanto com o meu sacerdócio, como com as ovelhas a mim confiadas. E para os cordeirinhos rebeldes, que preferem ficar contra o pastor e a favor do lobo, é só esperar. A sua resposta virá e não tardará. Aí será muito tarde. E a frase de Jesus estará acontecendo. Não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos. Deus abençoe. Uma boa noite.